Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí às nossas aulas sobre fisiologia humana e a gente vai falar então na aula de hoje sobre sistema endócrino, tá? O sistema endócrino, que talvez fique lá para o final de todos esses sistemas, porque ele é um sistema bastante complexo. Ele é um sistema que coordena todo o resto do nosso corpo junto com o sistema nervoso, né? O sistema endócrino é formado por muitas glândulas que estão aqui desenhadas nesse esquema e a gente vai então falar um pouco dele nessa aula, né? Ele é responsável então por comunicação e coordenação do funcionamento dos organismos através dos hormônios. Então são os hormônios que vão comunicar um órgão ou outro para a sua função, né? Vão coordenar isso juntamente com o sistema nervoso, né? Esses hormônios, o que são, né? São substâncias produzidas e liberadas por determinadas células que atuam sobre outras células modificando seu funcionamento. Então, a definição de hormônio é que um hormônio é produzido em uma determinada região, mas ela não atua naquela região especificamente. Ela vai ser levada para outra região do corpo, para outro órgão do corpo, para que a sua ação aconteça, tá? Então, o hormônio, ele é uma substância produzida em um ponto A e que vai atuar num ponto B, que é mais ou menos o que está aqui nesse esquema. Então, a gente tem uma glândula 1 genérica. Ela secreta um hormônio. Esse hormônio estimula uma outra glândula e essa glândula vai secretar um segundo hormônio. Esse hormônio, ele vai ter uma ação, né? Então, esse primeiro hormônio aqui teve uma ação nessa segunda glândula, ou pode ser, não necessariamente numa glândula, mas pode ser num órgão, em um tecido também. E a secreção deste segundo hormônio, ele pode estimular a mais produção desse hormônio, né? Então, é o que a gente chama de feedback positivo, quando uma coisa é estimulada a acontecer e a presença desse vai fazer com que ocorra maior estímulo desse primeiro aqui. Ou então pode inibir, né? A maioria das coisas que a gente aprende, que a gente vai ver, vai ser uma inibição, né? Então, a presença de um hormônio vai inibir a ação dessa primeira glândula, tá? Então, o sistema endócrino, ele sempre atua com isso que a gente chama de feedback, né? Com um estímulo ou uma inibição. Feedback positivo é um estímulo, feedback negativo é uma inibição de determinada ação hormonal, tá certo? E quando a gente fala de glândulas, eu falo assim, é um sistema de glândulas endócrinas, né? O sistema endócrino. O que são essas glândulas? A gente tem que voltar a duas casas aí. Glândula é um órgão constituído de tecido epitelial, preferencialmente, cuja utilidade é secretar alguma substância. Só que esta secreção pode ser que seja produzida em determinadas células e eliminada para fora, né, na luz de um órgão. Então, uma secreção, por exemplo, de saliva é uma secreção que a gente fala de uma glândula exócrina. Então, é produzido dentro da glândula salivar e eliminado para sua boca, né? Então, é para fora, né? Para fora daquela glândula. Só que quando a gente fala de um sistema endócrino, a gente está falando de glândulas que não fazem isso. São glândulas que vão produzir hormônios, mas não vão secretar para a luz de um órgão. Eles não vão secretar para a boca, ou para dentro do estômago, ou para dentro do intestino. O hormônio, ele é produzido na glândula e enviado para a corrente sanguínea, tá? Então, os hormônios, eles sempre estão correndo dentro dos vasos e das artérias, né, dos vasos sanguíneos. Então, como está sempre dentro, a gente fala que são glândulas endócrinas, tá? Essa é a denominação. Então, glândulas endócrinas, né, são glândulas que lançam os hormônios no sangue, tá? Então, isso é importante. E a ação ocorrerá às células-alvo, que possuem receptores do hormônio, né? Então, quando eu falei que um hormônio, por exemplo, produzido na hipófise, pode atuar, por exemplo, nos testículos ou nos ovários, significa que, por que esse hormônio que sai aqui da hipófise não vai atuar, né, em outras partes do corpo? Porque só nos testículos ou nos ovários é que existem células-alvo, células capazes de receber
este hormônio e produzir um efeito a partir da ação desse hormônio. Então, essas células são as chamadas células-alvo, beleza? Então, a gente tem, antes de entrar aí, a gente tem uma série de glândulas. A gente vai falar brevemente de quase todas essas, né? Então, a gente vai falar da hipófise, vamos falar da tireoide, das paratireoides, das suprarrenais, do pâncreas, do ovário e dos testículos. Ah, professora, mas existem outras glândulas ou até outros tecidos que têm função endócrina. Mas nós não vamos tratar aqui, porque senão fica muito extensa a aula, tá bom? Então, vamos começar aí com o hipotálamo, tá? O hipotálamo é uma região cerebral, né, que tem uma função endócrina também, tá? Então, o hipotálamo, ele tem uma função na produção de hormônios que serão armazenados na hipófise. Alguns hormônios, 2 especificamente que a gente vai ver, tá? Então, o hipotálamo aqui, ó, possui 2 grupos de células. Um deles produz hormônios que ficam armazenados na região posterior da hipófise, a neurohipófise. Outro grupo produz hormônios que regulam o funcionamento da parte anterior da hipófise, a adenohipófise. Então, o hipotálamo é uma região cerebral que produz hormônios que são armazenados na hipófise e outros hormônios que regulam a atuação da hipófise também, tá? Então, o hipotálamo, ele tem esta função. A gente vai ver no slide seguinte essa atuação. Então, a gente tem, a primeira glândula aí que a gente está falando é o hipotálamo, certo? E o hipotálamo tem uma função muito ligada à hipófise, que também é chamada de pituitária. Essa glândula aqui, a hipófise, é tida inclusive, né, chamada como glândula mestre, porque ela produz um monte de hormônios que regulam outras funções no nosso corpo. Então vamos lá, vamos entender um pouco isso daqui. O hipotálamo é essa região lá cerebral que produz 2 hormônios muito importantes. 2 desses hormônios aqui, eles vêm para esta região que está desenhada em amarelo, que a gente chama de neurohipófise, tá? A neurohipófise é esta região aqui posterior, então fica aqui para trás, né? Fica numa região posterior. Ela armazena, a neurohipófise armazena esses 2 hormônios que são produzidos no hipotálamo. Esse hormônio aqui, ó, é chamado de ocitocina. A ocitocina, ele é um hormônio, né, responsável por expulsão do leite materno, então responsável para mulheres grávidas, para eliminar o leite materno, e também para contração do útero. Ah, mas professora, então quer dizer que uma mulher ou não grávida ou um homem não produzem ocitocina? Não. A ocitocina está ligada também a relações prazerosas, a relações afetivas, né? Então, ela tem uma ação também em seres que não estejam, né? Mulheres que não estejam grávidas e homens, tá certo? E o hipotálamo também produz um outro hormônio armazenado na neurohipófise que chama-se antidiurético, que a gente já viu lá na aula de sistema urinário, né? Sistema excretor. O antidiurético, ele é o ADH. Esse ADH, ele influencia, então, na absorção de água aqui. Então, ele vai regular a nossa eliminação de água. Então, o antidiurético vai ser anti-urina, né? Então, ele vai reabsorver mais água quando a gente necessitar disso, como a gente já viu nas aulas anteriores, beleza? Então, esses são os 2 hormônios produzidos pelo hipotálamo e armazenados na neurohipófise. Agora, a gente tem uma outra parte da hipófise que chama-se adenohipófise. A adenohipófise produz, né, vários outros hormônios que vocês estão vendo aqui, né? A prolactina, que também tem função na produção de leite, né? Então, prolactina é produzida em mulheres, né? E para produção de leite. Esse daqui, realmente, a gente não sabe qual é a função em mulheres não grávidas ou em homens, mas para a lactação é extremamente importante para a produção do leite. Também produz gonadotróficos. Gonadotróficos é FSH e LH. FSH e LH, eu vou até adiantar aqui, ó, neste slide, tem esse slide aqui, eu retirei essa tabela aqui do livro de vocês, certo? Então, ó,
Os gonadotróficos são FSH e LH. Esses dois aqui, folículo estimulante, vai estimular a produção de espermatozoides e de óvulos, basicamente. E o luteinizante vai também interferir, né? Vai interferir na produção e na eliminação, basicamente, de óvulos e espermatozoides. Então, esses dois aqui são produzidos na hipófise, mas atuam nas gônadas, nos testículos e nos ovários, tá certo? A gente vai detalhar lá no final dessa aula. Também produz, a adenohipófise também produz tireotróficos. Tireotróficos são hormônios que vão influenciar na produção de hormônios tireoidianos. Os hormônios tireoidianos, que a gente vai ver lá na tireoide, estão muito relacionados ao metabolismo do nosso corpo. Então, os tireotróficos, eles também influenciam de forma indireta o nosso metabolismo. A gente também produz na adenohipófise adenocorticotróficos, que são adrenocorticotróficos, são hormônios que vão atuar na suprarrenal. A suprarrenal tem um papel importante na nossa regulação contra o estresse. Então, é ela que vai produzir hormônios, né, como adrenalina, noradrenalina e cortisol, que são hormônios que são produzidos em condições estressantes. E, por fim, nós temos um somatotrófico. Somatotrófico é o hormônio do crescimento, também conhecido como GH, né? GH do inglês, Growth Hormone. Então, ele é extremamente importante para o nosso crescimento. Todos esses, eles podem ter alguns problemas de disfunções. Esse daqui eu vou deixar como exemplo dessas disfunções, que é um efeito do hormônio de crescimento, quando a gente tem a produção exagerada de hormônio de crescimento. Quando ocorre a produção muito grande de hormônio do crescimento, que é um somatotrófico, ou então, né, o que a gente chama de GH, eu não sei porque que o meu áudio está dando isso daqui, a gente tem um crescimento muito exagerado de seres humanos, né, o que a gente chama de gigantismo. Né? O gigantismo é uma disfunção hormonal que não é nada boa. Esse rapaz aqui, ele ficou muito famoso, ele nasceu em 1918, morreu, coitado, aos 22 anos apenas, com 2,72 metros. Ele tinha gigantismo, né? Então ele produzia muito hormônio de crescimento. Tá? Existe também o que a gente chama de nanismo, que é quando você produz muito pouco desse hormônio de crescimento, e aí você fica então com uma estatura muito menor, com menos de 1,40 m de altura. Tá? Então é uma disfunção dessa glândula aí hormonal, tá bom? A gente também tem uma outra glândula lá no nosso cérebro, chamada de glândula pineal. Né? A glândula pineal, ela é importante para fazer melatonina. Né? A melatonina, ela é um hormônio produzido quando a gente está em condições escuras, né? Então, durante a noite, a gente tem uma produção de melatonina. Lá para as 10 horas da noite, a gente tem um pico dessa melatonina, o que faz com que a gente sinta sono, o corpo relaxe, né? Então, isso é importante para a gente estabelecer o ciclo de sono e vigília. Quando a gente tem estimulação luminosa, a gente deixa de produzir melatonina, começa a produzir mais serotonina e a gente tem uma sensação de estar mais acordado. Por isso que quando a gente vai dormir, se a gente colocar um estímulo luminoso no nosso rosto, nos nossos olhos, a gente vai ter dificuldade em dormir, porque a gente está impedindo que a melatonina seja produzida. Então, ao dormir, né, ao se preparar para dormir, é interessante que você desligue seu celular, diminua a luz para você aumentar a produção de melatonina, tá bom? Beleza? Então, esses são os hormônios produzidos ali no nosso cérebro, no hipotálamo ou na glândula pineal ou então na hipófise. Agora, dando continuidade, a gente fala sobre a tireoide, né? A tireoide, ela é uma glândula que fica aqui no pescoço, a gente consegue perceber o tamanho dela aqui, fica mais ou menos nessa posição, e ela produz 3 hormônios, né?
Os hormônios mais famosos são esses daqui, ó, triiodotironina, que a gente chama de T3, e tiroxina, T4, que são reguladores do metabolismo, tá? Então, são esses dois hormônios aqui que vão, por exemplo, manter pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, o tônus muscular, funções sexuais, né? Então, esse T3 e T4 eles são extremamente importantes ligados ao metabolismo. A tireoide também produz calcitonina, que vai retirar o cálcio do sangue. A gente vai ver isso com calma, tá? Antes de falar sobre a função do cálcio, deixa eu deixar claro aqui que a tireoide é um órgão, né, uma glândula extremamente importante por conta da regulação do metabolismo e também tem uma ligação com esses dois distúrbios que são bastante comuns na sociedade: hipotireoidismo e hipertireoidismo. Se é hipo, quer dizer que está produzindo pouco daqueles dois hormônios, T3 e T4. Quando uma pessoa tem hipotireoidismo, o metabolismo está mais lento. Então, tem uma sensação de cansaço muito alta, pele seca, áspera, né, irritabilidade, cabelo seco, também são funções aí de uma diminuição da tireoide, da função da tireoide. Já o hipertireoidismo é quando você tem uma produção muito grande de T3 e T4. Então, a pessoa está muito acelerada. Então, para ir nisso, a pessoa vai perder peso, né? Aqui a pessoa pode engordar, aqui a pessoa perde peso, né? Tem muitos suores, aumento da temperatura, uma atividade da glândula muito grande, o que pode fazer até com que essa glândula fique inchada, tá? Uma característica do hipertireoidismo pode ser olhos saltados, né? Você tem um aumento, por conta também do aumento da pressão arterial, você tem um aumento dos olhos, ficam mais saltados, assim, então é uma característica bastante evidente aí do hipertireoidismo. Os dois distúrbios podem ser tratados com hormônios, né? Então é possível você regular isso daqui, tá? É sempre importante a gente medir isso no nosso exame de sangue para verificar se a gente está com algum distúrbio, né? Se você sentir algum sintoma parecido com esse, tá? Aí na tireoide, ó, nesse esquema da tireoide aqui, a gente vê que tem a tireoide, certo? E a gente tem umas 4 bolinhas aqui. Essas 4 bolinhas são as paratireoides, tá? As paratireoides, elas ficam incrustadas, então, na tireoide, na parte posterior da glândula, né? E produzem o que a gente chama de paratormônio, né? O que é este paratormônio? Para que ele serve? Ele aumenta o cálcio no sangue. Poxa, professora, mas você falou lá da tireoide que tinha também a ver com o cálcio. O que tem? Esses dois hormônios, o paratormônio, produzido pelas paratireoides, e a calcitonina, produzido pela tireoide, vai regular a concentração de cálcio no sangue. Cálcio é um mineral, né, um íon extremamente importante para a formação dos nossos ossos, mas também para a contração muscular. Então a gente precisa ter um pouco de cálcio no sangue, mas a gente também precisa absorver cálcio e colocar no osso. Para isso a gente tem esses dois hormônios para regular essas atividades. Então vamos começar aqui, por exemplo, com um aumento de cálcio no sangue, né? Um aumento de cálcio no sangue, por exemplo, por uma ingestão de cálcio. Isso estimula a tireoide a liberar a calcitonina. A calcitonina vai atuar na deposição do cálcio no osso. Então, a calcitonina ela também diminui a absorção do cálcio dos alimentos e diminui a reabsorção de cálcio na urina, né? Então, vai diminuir, porque já tem muito cálcio no sangue. Então, para você colocar cálcio nos ossos. Só que ao diminuir o cálcio no sangue e ter cálcio nos ossos, né, você estimula a paratireoide a liberar paratormônio para que o paratormônio estimule a liberação de cálcio dos ossos para o sangue, para você ter um pouco de cálcio para a contração muscular. E isso também vai aumentar a absorção de cálcio nos alimentos e a reabsorção de cálcio lá na urina. Você, mas professora, parece um pouco confuso, uma libera, outra reabsorve. É justamente esse balanço entre reabsorver cálcio, entre absorver cálcio, colocar no osso,
e tirar do osso e colocar no sangue, que faz com que a gente tenha a quantidade de cálcio necessária em qualquer uma das partes que a gente precise, ou para contração muscular, ou para os nossos ossos. A gente precisa, então, dessa regulação aqui para um bom funcionamento, beleza? O próxima glândula aí vai ser o pâncreas. Pâncreas é uma glândula mista. Essa glândula que a gente fala que é glândula mista é porque ela tem uma função exócrina e uma função endócrina. A função exócrina a gente viu lá no sistema digestório, que é produção de suco pancreático para digestão. Então, a parte do suco pancreático é produzida por essas partes aqui e liberadas ali no intestino, né, na parte do duodeno. Agora, a parte endócrina, ela é produzida, né, os hormônios são produzidos nessas regiões aqui, ó, ilhotas de Langerhans, ou porção endócrina. Essas ilhotas aqui, desenhadas em azul, são regiões que vão produzir insulina ou glucagon e vão liberar na corrente sanguínea. Para que serve insulina e glucagon? Quando a gente se alimenta, a gente coloca um monte de glicose, né, no nosso corpo, que é absorvido e cai lá na corrente sanguínea. Este alimento, né, com glicose, né, vai estimular estas células aqui. Estas células ali das ilhotas, né, chamadas células beta, vão estimular a produção, ou vão ser estimuladas a produzir insulina. A insulina é um hormônio capaz de avisar para as células para reabsorver, para absorver glicose. Então, se tem muita glicose entrando na sua corrente sanguínea, você vai estimular a produção de insulina para pegar essa glicose e colocar dentro das suas células, ou dentro das células do seu fígado, para armazenar em forma de glicogênio, né? Então, aí a insulina retira a glicose do sangue. Como isso? Né? Então, quando a gente tem glicose no nosso sangue, a insulina vai ser produzida, a insulina chega lá nas células, né? Liga-se ao receptor, né? Aquele receptor das células-alvo, e aí a nossa célula vai conseguir absorver insulina, vai conseguir absorver glicose, beleza? Agora, se você tem uma baixa taxa de glicose no sangue, como isso? Passou muitas horas sem comer. Você vai diminuir a glicose do sangue, vai diminuir a glicemia, né? Então, ao diminuir a glicemia, a gente deixa de produzir insulina e começa a estimular as células alfa que produzem glucagon. O glucagon é um hormônio que vai ajudar a retirar aquela glicose que está armazenada no nosso fígado em forma de glicogênio e disponibilizar para o nosso corpo. Então, o glicogênio é basicamente glicose armazenada aqui no fígado, e esse glicogênio ele é retirado do fígado para a corrente sanguínea em função do glucagon. Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa ter uma taxa de glicose no sangue, uma glicemia relativamente constante, porque, por exemplo, o nosso cérebro, ele só consome glicose, então você tem que ter glicose para você ter o seu cérebro funcionando. Senão, se você fica em hipoglicemia, o que acontece? Provavelmente você já viu, assim, a pessoa está passando mal, desmaia. Ela tá com hipoglicemia, porque ela está com pouca glicose no sangue e ela desmaia, tá? Isso pode ser mais acentuado em algumas pessoas do que outras. Mas se você fica muito tempo sem comer, é isso que acontece, tá? Você sempre tem que manter essa glicose no sangue. E isso é regulado por insulina e glucagon, tá bom? Se você tem algum problema nesta regulação, você vai ter uma doença chamada de diabetes, tá? Existem vários tipos de diabetes. Os mais comuns eu vou falar aqui. Diabetes tipo 1 é um diabetes que ocorre a destruição das células beta, das produtoras de insulina. Essa destruição, normalmente, né, quando a pessoa é diabetes tipo 1, ela nasce com isso, né? Ou então é desenvolvida na primeira infância.
Esse tipo 1, normalmente a pessoa tem muito cansaço, muita sede, aumento do apetite. Por quê? Porque se a gente não tem insulina, a gente não consegue colocar a glicose para dentro do nossas células. Você emagrece, né? Você tem muita urina, porque você vai ter muita glicose ali na urina. E aí, essa daqui, ela é tratada, né? Medindo a quantidade de glicose no sangue através desses equipamentos aqui, que são vendidos em farmácias. Então, você mede a glicose no sangue e aí você coloca um pouco de insulina no seu corpo. Então, essa é a diabetes que você precisa da insulina já no início da sua vida, né? Que a gente chama de diabetes do tipo 1. A gente também tem outro tipo de diabetes que a gente fala que é o diabetes do tipo 2. Normalmente essa daqui, ela não é de nascença, né? Na verdade, ela não é de nascença. Você desenvolve diabetes, essa é uma doença muito comum atualmente, né? Porque você, ao comer muito, acaba fazendo com que o organismo não consiga usar adequadamente a insulina que produz, né? Então você tem uma insensibilidade à insulina. E isso normalmente é ocasionado porque você ao sempre estar se alimentando, né, um indivíduo que é sempre muito gordinho, né, não tem controle da sua alimentação, né, não tem uma educação alimentar adequada, então vai ter sempre glicose no sangue, as suas células estão sempre estimuladas por insulina e a partir de um momento pode ser que as suas células não reconheçam mais a função da insulina. E aí, então, vai ser muito difícil de tratar, né? Porque aí você não tem como colocar insulina no sangue, né? Aplicar a insulina. Essa diabetes aqui, ela pode ser tratada com insulina, dependendo dos casos, mas ela normalmente é tratada com dieta, né? A dieta, atividade física, planejamento alimentar, né? Em alguns casos exige insulina, mas normalmente a dieta e uma dieta rigorosa, né, com menos carboidratos, é ideal para controle dessa diabetes. E por último, né, o último tipo de diabetes que eu vou comentar é a diabetes gestacional. Então, durante a gravidez, né, para permitir o desenvolvimento do bebê, a mulher passa por várias mudanças hormonais, né? E a placenta às vezes reduz a ação da insulina. Então, se a pessoa tem uma redução da ação da insulina, o pâncreas pode compensar isso, porém, em algumas mulheres isso não acontece, né? Essa compensação não acontece, então você tem uma quantidade de glicose no sangue muito alta, né? Essa quantidade de glicose no sangue pode causar um crescimento excessivo do bebê, né? E às vezes para partos traumáticos, porque o bebê fica muito grande porque ele recebe muita glicose, muito nutriente, mais do que ele precisaria, né? Então é importante o acompanhamento a partir do início da gravidez para verificar se você não tem diabetes gestacional. E aí você toma insulina e não tem problema nenhum, tá bom? Caminhando aí já para o final da aula, a gente então vai falar das suprarrenais. As suprarrenais são glândulas que também são chamadas de adrenais, são localizadas aqui, né, sobre os rins, então tá o rinzinho aqui, e sobre os rins, então a gente tem uma glândula chamada de suprarrenal, que tem esse nome porque está em cima do rim. Se você pegar a suprarrenal e cortar, você vai ver que tem duas camadas. Uma camada que a gente chama de córtex e outra que a gente chama de medula. O córtex vai produzir cortisol e aldosterona, né? Cortisol, ele é produzido para uma função de estresse inflamatório, né? Então, quando a gente tem alguma inflamação, a gente produz isso daqui para diminuir a inflamação. E a aldosterona é para regular a absorção de sódio. A medula produz outros dois hormônios muito famosos, epinefrina e norepinefrina, tá? Ou adrenalina e noradrenalina, é a mesma coisa, tá? A adrenalina vai acelerar o metabolismo, norepinefrina normalmente reduz esse metabolismo, também ligados ao estresse. Então, quando você leva um susto, né, é a adrenalina que vai estar sendo muito produzida, e é produzida aqui, tá? Nas suprarrenais. E por fim, a gente vai falar das duas gônadas, né, a masculina e a feminina. Então a gente tem nos homens, né, nos indivíduos do sexo masculino, testículos.
Os testículos são gônadas masculinas responsáveis pela produção de testosterona. Testosterona é essa que é responsável por características masculinas, né, de maior musculatura, mais pelos, os pelos distribuídos de forma masculina, como barba, peito, né? E a testosterona, ela começa a ser produzida na adolescência. Tem um início, né, uma produção também basal quando é criança, quando o indivíduo é criança, mas ela aumenta na puberdade, na adolescência, influenciado por estes dois hormônios, FSH e LH, tá? Que são produzidos lá na adenohipófise, que a gente já falou no início da aula. A testosterona basicamente vai ajudar a produzir é produzida nos testículos e vai ajudar a produzir, além desses caracteres masculinos, vai ajudar a produzir os espermatozoides, tá? Os ovários, eles são as gônadas femininas, também produzem hormônios sexuais, que são estrógeno e progesterona. Estrógeno e progesterona também se iniciam, né, a produção também se inicia lá na fase da puberdade, lá para os seus 12 a 15 anos, a gente começa a produzir estrógeno e progesterona, também influenciados por FSH e LH lá da hipófise, tá? Esses 4 hormônios aqui, eles têm uma função extremamente importante para a regulação do ciclo menstrual, que a gente vai falar brevemente aqui, porque a gente vai falar lá na aula de sistema reprodutor feminino. Mas basicamente para você entender a integração aí desses 4 hormônios, tá? Então, no início do ciclo menstrual é o primeiro dia da menstruação. No primeiro dia da menstruação, você tem níveis baixos de FSH e LH, tá? Então, aqui hormônios hipofisários nesta faixa aqui. Então, a gente tem no início baixos níveis de FSH e LH. A partir do momento em que você menstrua, esses níveis aqui começam a aumentar. Mais especificamente, aqui o FSH começa a aumentar. Esse aumento de FSH, lembra que o FSH ele é um hormônio folículo estimulante. Ele vai estimular isso daqui, ó, a produção do folículo. Vai estimular a produção de um óvulo. Então, começou a aumentar. A partir desse aumento, o estrógeno também começa a ser produzido. E o estrógeno, ele tem um papel importante para a produção de endométrio. Lá no útero, acontece a formação de um endométrio. Então, o estrógeno ajuda a formação de um endométrio. Ele vai aumentando, até chegar num pico. Quando ele chega nesse pico aqui, de muito estrógeno, ele estimula esses 2 hormônios aqui a também produzirem esses 2 hormônios terem produzidos lá na hipófise. Então, o estrógeno aumentando na corrente sanguínea avisa a hipófise, pode produzir mais FSH e LH. Para quê? Para terminar a produção do folículo, que é o óvulo, e também para aumentar o LH, que vai estimular a ovulação. Então, o LH vai ovular. Nesse momento aqui, você está no meio do ciclo, você está no seu período fértil. Neste período fértil, o seu endométrio está praticamente pronto para receber um embrião, que pode surgir se houver fecundação. Então, aí, para a produção, então, se tem a possibilidade de fecundação e a produção de um embrião, significa que este endométrio precisa ficar grande, né, e apto a receber um embrião. E para isso, a gente tem o estímulo de progesterona e estrógeno. Aí esses 2 hormônios crescem aqui, ó, aumentam, e isso produz um endométrio grandão, cheio de vaso sanguíneo para a implantação de um bebê. Se você não tem a fecundação, isso daqui não vai conseguir se manter. Aí começa a cair. Ao cair, também diminui, né? Também já estava diminuindo aqui FSH e LH, e aí você menstrua, volta no início do seu ciclo menstrual, tá bom? A gente vai detalhar isso na outra aula, aqui é só para falar um pouquinho, esse assunto é bastante importante para o conhecimento do seu corpo e do corpo, né, feminino, mas também a gente vai falar isso na aula que vem, então falei brevemente, na próxima aula a gente detalha, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, e agora eu quero que vocês façam o seguinte, terminou essa aula, faz um resumo, menos de 1 minuto, resume tudo que você viu,
Depois de estudar, você retoma e faça correções a esse resumo para ver se fica melhor, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.